Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Aquele programa que traz para você histórias de superação, histórias que inspiram, histórias que te fazem também perceber que você pode mais. Hoje eu estou recebendo um convidado que muita gente queria que eu trouxesse. Sabe por quê? Porque agora estamos trazendo homens também, sim, novidade deste ano. Homens aqui nessa bancada, mas com detalhe, essa pessoa, eu viro e mexe, tem que responder e marcar essa pessoa, porque estamos fazendo Janaína, o que você come? Janaína, por que você come isso? Janaína, por que você faz isso? São muitas perguntas e a resposta está aqui na minha frente, que é ele, o nutricionista Luiz Neves. Ei, Luiz, seja Oi, gente, tudo bem-vindo. bem? Tudo bem, Opa, querido? tudo Tá, tudo bem? bem? Tudo bem, pessoas? Tudo bem, queridos? Tô muito feliz de estar aqui, muito grato por isso. Feliz por poder responder algumas perguntas, para a gente poder bater papo, enfim. E Tô contar realmente a sua muito grato pela história, história. Luiz. Eu Claro, falei claro. assim, hoje eu não quero nutricionista aqui, só é para eu Bom que eu especular. compartilhe um pouco mais de O mim. que Isso não é dá bom. tempo na consulta, né? Tem Claro, que ser claro. assim, focado. Sim, sim. Luiz, essa água é sua, fica à vontade. Muito obrigado, E eu gente. quero aproveitar e começar entendendo um pouquinho da sua trajetória. Né? Sim. A nutrição não é uma área tão antiga, né? Apesar do conhecimento nutricional ser, a coisa assim de ir ao nutricionista é uma coisa das últimas Sim, décadas. de fato. E como é que veio essa vontade de fazer nutrição? Conta um pouquinho da sua história lá Então, para é trás interessante, mente. interessante isso. Porque a nutrição foi praticamente uma escolha de infância de uma forma que eu não percebi que era uma escolha já de infância. Mas eu vim de uma família muito simples e na minha época comidas saudáveis eram mais baratas. Então Aham. entrar no sacolão, você com R$ 1, R$ 2, você fazia uma feira. Então eu lembro muito de nós entrarmos naquela parte das frutas mais que já estão quase passando e Aham. nós fazíamos uma grande feira ali. Então a minha mãe priorizava muito uma alimentação mais saudável para nós. Até mesmo por essa questão de baixa renda. E aí, como é que de fato eu escolhi a nutrição? Eu percebi que de uma certa forma eu só poderia mudar a minha história com o estudo. Então eu era um bom aluno, embora era bastante conversador e bacalhado da sala, eu tinha boas notas. E aí eu tive a oportunidade de estudar num colégio chamado Isabela Hendricks, uma unidade filantrópica em Sabará. Ah, você É, estudou em Sabará. isso, morava Ah, em Sabará, morava em né? Sabará. Essa escola foi um divisor de águas, porque nós estudávamos o dia todo. Não era tipo um colégio onde você fazia algumas atividades recreativas. Era aula mesmo, então nós tínhamos aula de 1h40 mais ou menos. Então nós passávamos o dia Uau! todo lá. Então nós chegávamos às 8 e saíamos às 17h30, se não me falha a memória. Tínhamos o horário de almoço, obviamente. Nós levávamos a nossa marmitinha. Ou Mas, seja, isso tirou você da malandragem, que às de vezes um fato, menino assim, que você tá falando assim, uma baixa renda, vai sim, ficar ali, a mãe tá trabalhando, o pai trabalhando, às vezes ninguém tá sim. olhando, podia ir para um caminho ruim. Exatamente, exatamente. E não é nada anormal e nem incomum, porque na minha região, de fato, eu tive contato muito próximo com essa, até mesmo com a criminalidade, tive essas oportunidades, que no fundo não são oportunidades nenhuma, muito palpáveis. E graças a Deus, minha mãe, uma mulher muito sábia também, sempre nos criou de forma dentro da igreja, Com com valores, né? valores cristãos. Então nós tivemos já esse discernimento. Então nós ficávamos muito com minha avó, que nos auxiliou muito, me auxiliou. Minha avó faleceu ano passado, mas auxiliou muito na minha criação, a minha tia. Então, minha mãe fazia muito essa questão de nós, na verdade, tudo que era projeto social, minha mãe colocava a gente. Então, colocou a Que gente na música, legal! nos colocou. Eu tenho outro irmão que tem uma diferença muito pequena, ele é mais velho que eu. Então, colocou a gente na música, colocou a gente enfim, tudo que tinha de Tudo que aula, tudo que aparecia, tinha lá, que ela era sacava a social, gente. ela falava, vai Ela fazer. não gostava de menino em casa. Mas E- olha que legal que você está contando, Luiz. Isso é uma chave importante, porque a gente sabe que a educação ela é decisiva para o sim, futuro da vida de alguém, sim, né? E a visão da sua mãe, né? Mesmo com uma simplicidade, falar assim: eu tenho que ocupar meus filhos. exatamente. Isso fica para as mães que estão nos ouvindo, não importa. Existem muitos projetos sociais em todas as cidades. Busque os projetos, corra atrás, coloque seus filhos, porque isso muda o destino Sim, de uma criança, de né? fato. E aí você contava que, além disso,
teve o fator da escola, da Sim. Isabela Então Hendricks. eu fiquei ali, né, nessa primeira infância toda fazendo esses projetos sociais. Esporte, e interessante que quando eu fazia futebol, o futebol pertencia a uma igreja também. Então os valores cristãos eram sempre muito impostos, assim, por onde eu estivesse, os valores cristãos eram muito, muito impostos. Então minha mãe fazia tudo isso, era futebol ali, era música no outro dia. Resumo da obra, a gente ficava pouquíssimo tempo em casa. E A aí, casa ficava até arrumada. ela queria que a gente não ficasse em casa. Resumo da obra. E aí eu tive depois, do meu ensino fundamental, o ensino médio, apareceu essa oportunidade da Isabela Hendricks, Que que legal. precisava de notas e tinha que ter também era um dos pré-requisitos era crianças de baixa renda. Tive a oportunidade de passar, fiz a entrevista, passei, fui aceito, graças a Deus, e comecei a estudar. Lá tinham dois cursos. Um era voltado à agroecologia, que em resumo, assim, os meninos da agroecologia até me perdoem, mas um resumo é que te ensina a cuidar da terra, a plantar em terreno árido, é bem legal a agroecologia. E a nutrição não, desculpa, e a gastronomia. Ah, que legal. Quando Talvez já focando em cursos técnicos, isso, né? na verdade eram cursos técnicos de Tá. nutrição, desculpa, de gastronomia e de agroecologia. Aí, quando eu fui escolher o curso, Ah, tinha lá uns meninos que já estavam estudando lá. E aí tinha aquele negócio de ficar puxando um pro curso e tal. O pessoal falou aham. assim: escolhe agroecologia, não você vai ficar capinando um lote. E lá era uma fazendinha. Aí eu olhei o nome, o tamanho daquilo e falei: que isso, Não cara? quer Não tem capinar isso, condição não. de eu capinar isso, não. Aí eu escolhi gastronomia. Ou É, seja, foi um chamado? Não, foi foi um uma medo. escapatória, foi um medo. Não, vou capinar esse tanto de coisa, não. E fui pra gastronomia. Então imagina, eu já cheguei lá, tinha eu e mais 6, 7 homens, o resto, e era uma sala de 50 pessoas. Nossa, essa era tudo Mulher menina. demais, era mulher demais, Jesus amado. E era muito menina. E aí, dentro da gastronomia, Aham. nós tínhamos uma matéria que era dada por nutricionista. O foco da nutrição nessa matéria não era nada voltado à nutrição funcional, no caso seria nutrição clínica, desculpa. Uhum. Nada voltado à nutrição clínica, e sim voltada à nutrição de que cuida de cozinha, tipo a nutrição que a gente chama de One. Mas de, Ah, que de uma legal. forma bem interessante, assim, nós tínhamos os cálculos ali dos alimentos, quanto que cada alimento tinha em caloria, quanto que cada alimento ficaria em preço e tal. Aquilo foi gerando um certo interesse, mas bem raso, assim. O que de fato Você queria mais comer, né? o negócio e a gente fazia coisa bem gostosa até. O que de fato mudou a minha trajetória na nutrição foi quando eu entrei, já estava no final ali no terceiro ano, encontrei a clínica, a química orgânica. Hum. Química orgânica, e eu não sei se foi a professora, enfim, mas eu gostei muito de química orgânica e pensei, eu quero um curso que eu consiga lidar com química orgânica. Ah, que E eu aí eu possa pôr pensei, isso em ação. exatamente, eu pensei, vou fazer química. Uhum. Aí eu lembrei do segundo ano e do primeiro ano. Nó, química analítica. Calcule em mols por litro, não sei o que. Eu falei, não, 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 não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu passei com muita dificuldade na química analítica. E aí eu pensei, poxa, eu vou pra farmácia. Aí depois eu pensei, pô, mas farmácia não é bem o que eu quero. Eu quero poder lidar com as pessoas de uma forma mais direta. Ah, mas tem a farmácia clínica. Tá. E aí, estudando sobre alguns cursos, Uhum. eu vi esse universo da nutrição. E eu me apaixonei, falei, cara, isso é legal. Aí eu pensei, eu posso fazer nas minhas opções de curso nutrição, pensei em fisioterapia, pensei em educação física, mas bem raso. E pensei em algo Porque dá uma nada a ver. preguiça de dar uma Nada, corrida. nada a ver. Pensei Sempre querendo fugir do mato. Ah, esse negócio de educação, vou ter que correr demais. eu pensei em fazer história. Eu falei, não, história não vai dar Não vou certo. usar Não, química. não vai dar certo. É melhor ficar aqui na área da saúde. E eu não sei de onde isso veio, mas eu sempre gostei de lidar com pessoas, de ajudar e cuidar de pessoas. Então eu falei, eu acho que a área da saúde é um bom caminho para mim. Aí, para eu falar como eu escolhi a nutrição, eu vou ter que falar de fé. Claro. Eu tenho que falar de fé. Como é que tira a fé? Isso, exatamente. Por ter já esse cunho cristão, eu compartilhei com minha mãe e estava em oração falando com o Senhor que eu não queria iniciar um curso
e depois ficar mudando, cara. Eu queria algo muito, muito específico. Certeza. Eu falei, cara, eu quero começar um curso e ser isso pra minha vida toda. E fiquei orando ao Senhor para que ele me auxiliasse nessa escolha. A minha mãe, ela trabalhou em N coisas, mas minha mãe também é auxiliar de enfermagem. Ó, que legal. E aí, eu tava orando ao Senhor, já há algum tempo, e aí eu achei, fui arrumar um guarda-roupa, eu não sei bem por que motivo eu fui arrumar esse guarda-roupa, e encontrei um jaleco. Nesse jaleco tinha o emblema da nutrição, mas eu não conhecia o emblema da nutrição. Você não sabia que Que era. jaleco é esse? Na hora que eu puxei tinha uns esparadrapo no nome. Na hora que eu puxei o nome do esparadrapo, tava escrito nutrição. Eu falei, vou ter que fazer uma A nutrição. resposta Vou veio. ter que fazer uma nutrição. Gente, E era um aí, jaleco era reaproveitado. um jaleco que tava lá em casa, jogado. Acho que minha mãe Aproveitou. Alguém aproveitou deve esse ter jaleco, dado, né, pra exato. aproveitar E ela colocou essa fita crepe pra tampar o o nome. nome. E quando eu puxei, por curiosidade, puxei, tava escrito nutrição. Eu Você falei, vê que é cara, bom ser curioso, porque às vezes você recebe a resposta de Deus. eu puxei e tava escrito nutrição. E aí, a história da faculdade também é bem interessante. Porque foi uma história muito de luta, né? Como eu te falei. E aí, Eu é vi isso que muito eu de ia perguntar. baixo. Como é que foi? Primeiro, você foi o primeiro a fazer faculdade? Da minha família, sim. Sério? No meu teu ciclo, núcleo? com certeza. O seu irmão não tinha feito? Não, ainda não. Eu comecei primeiro que ele. Eu saí do ensino médio, eu faço aniversário no final do ano. Então eu formei aos 16 anos no ensino médio e aos 17 anos eu já estava cursando. Minha mãe precisou ir assinar para mim entrar na faculdade. Sério, você entrou No final. novinho. Novaço. E aí você foi fazer a faculdade com que dinheiro? Isso é uma boa pergunta. Eu consegui bolsa de 50%. Olha. E aí, o que eu fiz? Lembra que eu falei que eu fazia tudo que era governamental na região? Em Sabará tinha uma outra ONG Uhum. que tinha um curso, que tinha um cursinho, né, voltado para quem quisesse estudar para a faculdade, que era até do Centro Marista. Então, os alunos do Marista que cursavam, por exemplo, quem cursava Química, ia lá e dava aula de Química. Quem cursava Física ou Engenharia, dava aula de Física para nós. Tá. Uhum. Então, eu fiz esse cursinho, consegui uma bolsa, consegui fazer o Enem. A nota do Enem me graduou para nutrição com 50% de bolsa. Olha. Então pronto, eu tinha 50% do problema resolvido. Agora só falta a metade. Faltava pagar os outros 50% da faculdade e passagem, que era importante. E você era muito novo, você não trabalhava? Não, trabalhava. Falar da passagem, eu vou ter que entrar um pouco na relação que eu tinha com meu pai. Meu pai é falecido também. Uhum. Infelizmente, meu pai nunca foi um homem muito apoiador, sabe? Uhum. Então, para mim conseguir a bolsa, minha mãe teve que também entrar em jejum de oração. E o meu pai tinha uma cabeça um tanto fechada, achava que o homem não devia estudar, que nós devíamos trabalhar logo. Trabalho mais braçal, mais braçal, né? coisa desse perfil. Mas aí eu consegui, né, de uma forma bem dolorosa, até porque todo dia gerava aí um estresse, umas palavras que não eram tão legais de serem pronunciadas, para que eu conseguisse o valor da passagem com ele. Então, beleza, resolvido o problema da passagem. E aí, nesse trabalho, a minha mãe conhecia a dona dessa ONG e o meu pai conhecia o esposo dessa senhora, que estava na época se candidatando para ser vereador. Vereador? Não, prefeito em Sabará. Uhum. Ele precisava de alguém para trabalhar e eu precisava de um trabalho. Olha. Aí eu fui trabalhar com ele numa gráfica, adesivando, fazendo o que precisasse lá. Então eu saía às 4, eu acordava mais ou menos umas 4:30 da manhã, para estar na faculdade às 7, que é de Sabará até o Barreiro. Porque tem gente que tá vendo esse podcast ouvindo de qualquer lugar do mundo. Sabará é uma cidade que faz parte da grande Belo Horizonte. Na verdade, a gente diz que faz parte na verdade, Sabará é uma cidade adjacente a Belo Horizonte. A BH. Isso, mas ela tá não muito faz próxima. Parte da região metropolitana? Achei que fazia. Sabará é Sabará. Desculpa. Desculpa, Sabará. Mas Sabará eu tá crente muito... que Sabará era da região metropolitana. Ela tá ali, né? A gente diz que ela tá na região metropolitana, mas ela não pertence a BH. Ela é divisa com BH. Entendi. Então, tipo assim, Sabará é mais uma cidade exportadora. Tipo satélite ali. Então... e muita gente sai de Sabará para estudar. Para trabalhar, para estudar, exatamente. Isso é comum. E porque a gente tem que explicar para quem não conhece a região, que Belo Horizonte, a grande BH, ela reúne várias cidades. Sim. Então você tá passando em BH, de repente você já tá em Contagem, de repente já tá em Betim, de repente já foi para outro lugar. Fato. Mas é longe, porque tudo que a gente tá falando é coisa de
É metrópole, então é longe. Sim, davam 2 ônibus. É, e de horas, assim, dava o quê? 1 hora? Não, dava 2 horas. 2 horas. Então, Isso, aí acho que ficou clara a exatamente. distância. Dava 2 horas de diferença. Então eu saía de Sabará, e não no centro de Sabará, eu saía de uma região é, bem mais simples e afastada do centro de Sabará, que era Uhum. General Carneiro, e ia para Barreiro. Então eu pegava 2 ônibus, eu tinha que acordar, como eu te falei, umas 4h30, para estar na Nossa, para estar faculdade às 7 7. horas. Mesmo assim, atrasava algumas vezes por causa de um ônibus. E aí? Que hora você É, voltava? eu precisava estar no trabalho, e muitas pessoas foram abençoadoras dessa minha graduação. Porque eu precisava estar no trabalho, acho que às 14 horas. Hum. Tinha dia que eu chegava na casa da minha avó para almoçar às 14h30. Então, tipo assim, mesmo, Nossa. mesmo saindo da faculdade às meio-dia, eu chegava em Sabará 2 horas da tarde. E na época o patrão nunca questionou, nunca cobrou, porque Foi sabia super da tranquilo, necessidade. sabia da Isso, dificuldade. então, de certa forma, eu sempre tive abençoadores nessa área. E o que eu recebia lá era o que eu pagava a faculdade. Então eu não me lembro de ter nunca ter Comprado dinheiro. nada, Não comprei nada. Eu só pagava a só faculdade. pagava. A Ah, o vida toda foi brasileiro assim. conhece essa Sempre foi história. assim. Só pagava, só pagava. E aí eu fiquei utilizando do favor do meu pai Uhum. durante 2 anos, e esse trabalho durante dois Mas o anos. favor do seu pai foi só indicar o emprego. Não, meu pai me dava passagem também. Ah, ele te dava Isso, passagem, ele me tá? dava passagem e eu trabalhava para pagar a facul. Pra pagar a faculdade. Aham. Nesse meio tempo, a minha mãe teve uma das piores crises de depressão dela. E aí eu precisava, como eu tinha bolsa, eu precisava ter desempenho. Uhum. E aí foi uma fase delicada, porque com minha mãe depressiva eu não tive muita cabeça para os estudos. Acabei perdendo a minha bolsa. Ah, Aí eu tive que trancar a faculdade. E aí foi uma época interessante, porque quando eu tranquei a faculdade eu estava muito em paz. Falei assim, cara, se o Senhor me deu condições de começar, eu vou concluir essa faculdade. você não teve dúvida. Não tive dúvida. Foi uma época realmente que eu estava muito seguro disso. E aí fiquei 6 meses em casa, tranquilo. Fazia algumas coisas, trabalhava, Continuou com o mas trabalho? só trabalhando. É, mas aí pelo menos você pôde Isso, usar o dinheiro alguma eu vez. tomei um açaí com esse dinheiro. Mas também saí de lá rapidinho, porque eu tava gerando já. Eu sofria de alguma forma ali com alguns colegas de trabalho uma certa. é, 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 um certo. Uma certa rejeiçãozinha, né? Pô, você chega mais tarde, cheio de É, te achava moralzinha, meio meio privilegiado, né? privilegiado, né? Você com seus 2 ônibus, seu privilegiado. Mas enfim, aí eu saí de lá também. E fiquei, eu acho que eu lembro de ter ficado uns 3 meses em casa, só fazendo alguns biquinhos, umas coisinhas mais simples. Uhum. E auxiliando em casa. Minha mãe estava já se restabelecendo, não se restabelecendo, mas ela ainda estava num período bem complicado ali do processo depressivo. E aí eu com a gastronomia, uma colega minha, ela estava já atuando como chefe de cozinha. Ela Olha, já queria, de fato, a gastronomia foi uma escolha dela para a vida. Então ela já estava atuando. E aí ela falou: Ô, Luiz, eu tô trabalhando e tal, você não quer vir pra cá não? Eu falei: quero, ué, pra ontem. E aí eu fui pra UNA. Eu saí da PUC e fui pra UNA. E aí ficou mais próximo. Porque o meu trabalho tava ali. Eu esqueço o nome. Você sabe ali a UNA Guajajaras? sei. Tem uma igreja atrás da UNA Guajajaras ali. Uma igreja católica muito conhecida. É, mas eu não vou saber o nome. Isso. E então o restaurante estava ali próximo. Então eu ia a pé pra Ah, faculdade, ficou daí muito ficou bom para tranquilo. você trabalhar e Super, estudar. super. E aí eu passei a estudar à noite. Ah, tá. Daí você transferiu sua faculdade. Transferir meu curso. Essa transferência foi interessante porque trouxe também um divisor de águas na nutrição. Na época, a nutrição que eu estava aprendendo na PUC, ela estava muito voltada a essa questão da contagem calórica, de uma nutrição muito mais quantitativa. Uhum. E isso também estava me gerando uma certa chateação, porque sempre vi o alimento como um remédio. Então, tipo, ficar contando não vai sarar a dor de pessoas que de fato precisam da nutrição. E essa Uhum. nutrição mais qualitativa, eu tive contato na Na UNA, UNA, com outros colegas que já estavam, que já faziam alguns estágios. Então, uma galera que já estava com a cabeça mais aberta para essa nutrição qualitativa. que é um Nutri... pensamento mais contemporâneo, né? Sim, a nutrição funcional, nutrição Funcional. ortomolecular. Então, a galera já tava, cara, sai dessa contagem aí, vem ler esses artigos aqui, vamos estudar ali e tal. E aí eu me encontrei, de fato.
E aí eu concluí o curso. Nessa conclusão de curso, eu passei por esse restaurante, saí do restaurante. Eu saí do restaurante num dia, com 2 dias depois eu consegui um estágio na Santa Casa. E aí eu Olha, fiz o resto da faculdade atuando na Santa Casa. Praticamente não parei. Porque quando que legal. porque o estágio na Santa Casa, ele era você precisava ir fazendo, como é que fala? Quando você vai, é, quando o pessoal quer Completando? renovação. Ah, tá, Renovação. As renovação. renovações acabaram, eu podia ficar no máximo 2 anos. Ah, tá. Daí foi o tempo também de O acabar a tempo, faculdade. mais ou menos, faltou 6 Faltou meses. pouquinho só. Aí eu fiquei tá, na Uni eu não consegui bolsa, eu tive que fazer o FIES. Eu Ah, você tive ainda que teve o fazer FIES. isso. E aí eu tava no meu último período, não tava mais no estágio, e aí eu fiquei pensando, poxa, como é que eu vou conseguir um emprego agora integral para poder concluir um período? Faltou um período, não é possível, vou ter que trancar. É, Nossa. E aí eu também não me lembro muito a situação. Eu fui trabalhar com 2 outras mulheres que também foram extremamente ajudadoras da minha formação numa empresa que era de tipo produtos naturais. Ah, tá. E aí ela me contratou como estagiário também para que eu ficasse ali, fizesse um e-bookzinho com a funcionalidade de cada alimento. Então você vai falar, então, por exemplo, a pessoa chegava para comprar, falar, ó, leva farinha de linhaça é boa, Boa pra é fonte de isso, pra ômega aquilo. 3, tarará, tarará. E pra você era bom que você Isso ficava era estudando, ótimo. né? Os Eu ficava só alimentos. estudando, fazia o que eu queria, É, estudava e ainda ganhava no ainda final. ganhava. E aí quando eu tinha, quando e aí houve um embrolho lá no meu FIES. Sei que eu perdi o FIES no último período. E aí uma dessas donas da dessa empresa chamada Empório Grão, que até Uhum. agradecer a Tati, foi um divisor e ela pagou o resto da faculdade. Você tá brincando. Sim, ela virou Tati, e Deus me envia procurou anjos, né? demais. Virou e falou: "Não, não preocupa não". Cara, eu tava realmente muito desolado, que eu fiquei aquela sensação, poxa, nadei. Vou morrer Eu no morri na finalzinho da praia faculdade. agora. Ô Luiz, você falou algumas coisas aí nessa trajetória que são grandes lições pra gente. A primeira, porque você teve vários reveses, Sim, vários. E assim, você continuou perseverando, acreditando. sim. Havia uma confiança, né? Eu acredito que devido à sua fé e uma certeza de que era esse o seu caminho, né? Você, a hora nenhuma pessoa assim, ah, vou desistir disso. Você falou, vai dar certo, vai dar certo. E Não de foi devagar, não. tanto, não vou desistir, né? E aí, eu falo assim, quando a gente tem vontade e fé, a oportunidade nos encontra. Sim, A oportunidade te encontrou. As pessoas, né, que Deus envia te encontraram, te ajudaram, te abençoaram, algumas por mais tempo, outras menos tempo, mas cada uma teve seu papel. sim, E olha que interessante, para quem está nos acompanhando, e às vezes acontece muito isso numa família, do pai ter um perfil, a mãe ter outro, a sua mãe, com a oração dela, com a perseverança dela, ela te encorajou, né? Ela sim. foi o seu estímulo, mesmo que naquele momento seu pai não era essa pessoa. Então, às vezes, eu escuto isso muito, esses relatos de mães, assim, ah, meu marido é difícil, não sei o quê. Continue sendo essa boa mãe, porque o fruto vem, né? Sim, Continue sim, perseverando. E sua mãe fez isso na sua sim, vida, sua mãe, a sua fé, essa rede, né? Essa teia de pessoas que Deus te deu sim. e a sua perseverança. De fato, eu Uau! tive uma tríade hoje, já não é mais uma tríade, são 4 mulheres na minha vida, assim. A minha mãe, a minha avó, uma mulher maravilhosa, incrível, porque minha mãe precisou ficar ausente, né, Para para poder trabalhar, suprir né? as necessidades da casa. E minha avó, ela como uma mulher também, que colocava muito em prática essas questões dos nossos valores, minha avó também não permitia que nós ficássemos na rua, sempre apoiando não, vai, tem isso, então vai, tem aula agora, tem não sei o quê. A minha tia, como uma mulher extremamente ajudadora, e hoje a minha esposa. Nós nos conhecemos na faculdade, né, nesse Eu período de ia tempo. perguntar dela agora. Vamos fazer essa virada de chave. Aí, Luiz, aquele menino que queria fugir de capinar o mato, é um nutricionista. Isso. Mas eu conheci a minha esposa, minha atual esposa. Atual é uma palavra estranha porque não pretendo ter outra, né? É, a A sua minha esposa, esposa, a para sempre esposa, a minha esposa, na nutrição. na faculdade. Exato. Eu entrei para a faculdade, ela já estava cursando nutrição mesmo. Eu entrei, isso também é complexo. A É. nutrição ela veio cheio de reviravoltas, mas assim, para não ficar extenso, eu Uhum. entrei já no meio do ano, entrei no segundo período Ah, tá. da nutrição.
Então, o primeiro período eu não fiz. Eu fui fazer o primeiro período depois. Ah, você É, ficou com matérias pendentes, Isso, tá? Aí depois que você foi fazer, aí você acabou exatamente. caindo na sala dela em algum Conheci momento? a sala dela, exatamente. Ah, Aí tá. entrei na nutrição, tinha ela e mais umas outras pessoas que foram extremamente educadas, me auxiliaram muito, porque eu estranhei muito a faculdade no sentido de sair de um lugar onde tecnicamente nós éramos família, porque nós ficávamos o dia todo, todos os dias, de segunda a sexta, durante 3 anos, Ah, tá. Você tá falando da experiência da da Isabela Isabela Hendricks, da Hendricks, escola. para uma faculdade Que é que é cada um. um por si, Deus por Exato, todos. você falou tudo. Que é um ambiente extremamente competitivo. É, Então eu todos são estranhei muito, concorrentes, cara. né? Eu estranhei muito aquilo. E aí eu tive esse auxílio dela e de umas outras amigas ali, de uns outros colegas. E aí nós nos conhecemos. Ela saiu, foi fazer fisioterapia. Então ela estava Ah, tá. fazendo nutrição, mas o foco dela era fisioterapia. E depois de 6 meses, eu nem me lembro muito ao certo, Ih, ela nós não nos vai gostar dessa conversamos. parte. Não, mas eu lembro assim, eu lembro de tudo que da Você nossa, não nossa lembra de junto. datas, Eu né? não Assim, lembro assim de quando a gente começou a minúcias. conversar, mas eu Ah, tá, lembro que a não. Isso gente é saiu. perdoável. Isso Eu lembro que a aí. gente saiu e Aham. aí nós estamos juntos até hoje. Que legal. E tem um filhote Temos, já. nós temos um filho, Vocês estão graças a Deus. quanto tempo juntos já? Há 11 anos. 11 anos. Bom, Então você é tem um pouco precoce, da... né, Sou Luiz? tudo muito Tudo, jovem, tudo jovem. muito Aí, novo. quer dizer, você acabou a faculdade, logo reencontrou, já começou a Eu namorar? tava na faculdade, e aí eu comecei a faculdade, aí comecei a namorar depois de 1 ano, mais ou menos, 2 anos de faculdade. 2 anos de faculdade. Ah, tá. Aí eu fiquei namorando, aí eu formei, casei, eu até brinquei com minha paciente esses dias. Formei, casei, arrumei menino. Brum. Tudo de uma vez. Uma vez. E aí me conta uma coisa, ou seja, para sua mãe já foi um baita orgulho, né? Para sua mãe, sua avó, você ter se formado com toda essa luta. E aí como é que foi se inserir no mercado? Como é que você foi tatear? Porque aí já tinha acabado seu estágio na Santa Casa. Sim, sim. E aí eu tava na Empório Grão, né? Que Uhum. foi esse estágio. A Empório Grão também foi um divisor de águas, porque eu consegui conhecer pessoas, fazer contato, fazer esse network. E como eu Hum. tive, e aí, por exemplo, eu tenho facilidade em conversar, em expor o meu conhecimento da nutrição, o pessoal foi, cara, você atende? Eu falei, não, eu ainda não Espera peguei, 6 meses. o carimbo, não. Me dá 6 meses que eu te É, atendo. e aí, como eu consegui formar lá dentro da Empório, eu devo ter ficado 6 meses pós-formado dentro da Empório Grão. Ah, E aí você eu fez fui clientes. fazendo pacientes ali. Pacientes, é clientes? Não, E aí eu pacientes. fui fazendo guia, uma caminha ali, atendendo um ou outro ali e tal. E aí a minha esposa atuava. Olha que interessante isso. A... Foi uma moça lá dentro da Empório Grão procurar alguns produtos. E aí eu orientei ela quais seriam os melhores para comprar. Essa mulher era uma fisioterapeuta que estava procurando uma fisioterapeuta para trabalhar. Minha esposa recém-formada. E aí eu fiz Essa essa ponte. ponte, minha esposa foi trabalhar com ela. Que Mó legal legal. isso. E aí eu precisava de um lugar para atender, fui para lá também. Que E legal. aí eu consegui levar os pacientes que estavam ali na Savassi, que era onde eu estava trabalhando na Empório Grão, para esse espaço. Então eu fiquei dentro da nutrição, eu fiquei atuando ali com esses pacientes que eu consegui fazer, né? Alguns pacientes que vinham de indicações Uhum. e estudando. Aí você foi se especializar. Fui me especializar. A especialização eu fiz exatamente no período foi mais delicado a nutrição, porque foi quando a pandemia veio, no início da pandemia. Então nós Hum, estamos falando aqui de 3, 4 anos. é. E aí, quando eu estava atuando já, a pandemia veio que ano? 2020, 2019. 2019. Isso, É. 2019. Em 2017 eu me graduei. 2018 eu fiquei todo trabalhando por conta e tava indo legal, tava começando a ter um número maior de pacientes, a pandemia veio. E aí os Nossa. pacientes todos sumiram. Porque todo mundo tava com medo, né? Ninguém sabia o que ia ser, né? E aí eu já tava fazendo a especialização. Tive um período também emocionalmente muito, muito ruim nessa época. Tive um quadro depressivo também. Mas eu sempre recorri aos estudos quando eu tô muito mal, assim. Então eu ficava ali meio que fechado no meu mundinho, mas estudando. Estudando. Então, disso tudo, né, também saiu coisas boas, né? Que bom. Você É, teve assim, aquele seu momento ali, mas você tava comendo, tava igual, né, o profeta, comendo, tal, estudando. estudando. Então, eu vou sair daqui. Sair. E aí, também, como eu te falei, a ajuda dessas, quando eu falei que era uma tríade, depois se tornou Da sua 4, né? A esposa, minha né? esposa me auxiliou muito nessa jornada, Faço ideia. muito mesmo. E aí, depois eu tive o contato com
com a Fono Office, foi o lugar que quando foi meu primeiro emprego depois da pandemia, e com a Sunny. Que aí, isso é importante contar, que daí você foi para a clínica, né? E aí retoma a Sim, carreira. sim, Que também marca um momento de abertura, né? Que as pessoas começam a sim. voltar em médico, voltar em consulta. Ô Luiz, aí você foi para essa área do intestino, né? Eu queria falar um pouco disso, porque toda vez que a gente fez uma live já juntos nossa, rendeu, né? De tanto assunto bom. Por que que você quis ir para essa área, primeiro, para eu entender? Tipo assim, tanto assunto para entender na nutrição, você quis falar assim, De deixa eu entender intestino. melhor esse intestino preguiçoso, safado. Muito legal essa, porque, como eu te falei, eu sempre pensei no alimento como fonte de tratamento. E nos estudos, né, a nutrição, a gente pensa em nutrição e saúde intestinal nos últimos, acho que nós tivemos um trabalho que foi um divisor de águas em 2010, que foi o genoma humano feito nos Estados Unidos. Então, quando chegou no Brasil, nós estávamos falando sobre o intestino como um órgão centralizador de patologias. Eu pensei, cara, isso é interessante. E aí nós temos hoje pessoas que são monstros na área, como Murilo Pereira, como Eu Ligiane gostei que você falou Loureiro. assim como se eu conhecesse. É, Eu faço ideia quem é, vou ter que jogar mas no Google. são, Você que está assistindo, você joga no Google. Eu vou só quando acabar aqui. são monstros dessa área. E Entendi. aí, como eu já queria uma nutrição, como eu já estudava nutrição funcional através do Gabriel de Carvalho e outros grandes nomes da nutrição funcional, que pega o paciente e destringe o paciente. Então, por exemplo, você vai chegar no meu consultório e vai falar que você quer emagrecer, óbvio. É muito simples essa demanda. Só que tem pontos e tem necessidades que você apresenta que você não sabe, mas eu, como profissional, se eu não sanar essas suas dificuldades, nós não vamos chegar no seu objetivo central, que é o emagrecimento. Então, quando eu penso em emagrecimento, eu tenho que pensar no mínimo em 4 gatilhos. Eu preciso pensar em saúde intestinal, eu preciso pensar em captação de glicose, eu preciso pensar em redução da inflamação, e eu preciso pensar em melhora da célula, o que o pessoal chama muito de metabolismo. Metabolismo rápido, metabolismo lento. Popularmente, Não metabolismo. existe metabolismo rápido ou metabolismo lento. Existe uma célula ávida e uma célula não ávida. Uma célula que Uhum. funciona e uma célula que não funciona. Uma célula que tem nutrientes suficientes para funcionar e células que não têm nutrientes para funcionar. Então, eu entendi que a nutrição vai muito além dessa conta. Então, se você chega no meu consultório e fala, eu quero emagrecer, só a restrição calórica, só diminuir 200 calorias não vai resolver o seu problema. Não vai melhorar a sua célula, não vai melhorar a sua disposição, não vai melhorar seu sono, não vai melhorar, não vai te dar qualidade de vida. Então eu comecei a procurar uma nutrição que eu pudesse de fato sanar dores. Então, tipo assim, um paciente que chega com um quadro depressivo, como que a nutrição pode auxiliar nesse marcador? Isso é É, muito sério. Sim, é uma pessoa que tem uma doença autoimune. Como a nutrição pode atuar nessa área? E aí eu fui só mergulhando na nutrição funcional e encontrei a modulação intestinal. Então eu acredito que nos próximos 10 anos nós teremos a modulação intestinal como carro-chefe para tratamento de patologias autoimunes, por exemplo. Inclusive, fala-se já popularmente hoje, o intestino é o segundo Sim, cérebro. sim. Por que isso? Então, por exemplo, nós temos Porque uma tem uns que não estão comunicação. pensando muito, tem uns intestinos meio burrinhos. Sim, sim, nós temos uma comunicação que a gente chama de comunicação bidirecional Hum, entre o intestino e o cérebro. Então, por exemplo, é um argumento bem interessante quando você pensa em pacientes que são depressivos, que fazem uso de medicamentos antidepressivos. hum, Não na sua totalidade, mas boa parte dos medicamentos antidepressivos, eles trabalham sendo recaptadores de serotonina. O que seria isso? É como se eles fizessem um loop dentro da serotonina. Então, entre um uhum, neurônio e outro que se comunica e libera essa serotonina, o remedinho ele age fazendo um loop. Eu pego a serotonina e jogo ela uhum. de novo na fenda sináptica para que haja comunicação. Essa é a finalidade do medicamento. Isso vai Sim. fazer com que eu fique feliz, alegre por mais Uhum. tempo. Mas a serotonina, embora ela não passe pela que a gente chama de barreira hematoencefálica, ela é produzida no intestino. Então, um paciente que come biscoito creme cracker, toma chá e come porcaria não produz serotonina. Ou seja, a pessoa tá magra e triste. É mais ou menos isso. E outra coisa, por isso que tem também não, aí eu já ia mudar, que tem uma expressão que a gente fala que a pessoa está enfesada, Sim, né? mas o enfesado é a constipação Que é o gera enfesado é cheio de exatamente, fezes, né? gera um mau humor absurdo. Gera exatamente pela deficiência de neurotransmissores. Gente, então a pessoa às vezes tá muito, muito Mal-humorada? mal-humorada, precisa ir no banheiro. Exato.
De Ela tá fato, precisando ir mais ao tem banheiro. que Vá tratar ao o banheiro. intestino. Em vez de falar, tá nervoso, vai pescar? Não, tá nervoso, vai no banheiro. Vai naquele lugar que você tá precisando. Vai lá. Sim, o intestino ele é um órgão fantástico de tratamento. Não só como tratamento, como prevenção. Então, quando eu falo de doença autoimune, e falei que Isso. eu acredito que daqui a uns 10 anos nós teremos uma margem para tratamento de doenças autoimunes através do intestino, por isso. Então, hoje já se fala de transplante fecal. Parece nojento, mas é um divisor de águas. É, Não, é muito nojento, Luiz. parece nojento, mas assim, eu acho que como cientista você acha lindo isso, né? Mas é, por exemplo, o Socorro. microbioma intestinal, né? Tudo que as bactérias que colonizam o intestino, elas podem nos dar saúde, como elas podem nos dar doença. Ah. Então, é o que vai modular o seu microbioma é exatamente a vida que você leva. Então, desde a sua primeira Hum. infância até a vida atual, tudo influencia as bactérias que colonizam o seu intestino. Ah, então você pode ter um intestino meio esquisito que já veio lá Desde a de uma infância. infância. Exato. Uma infância que. Vamos pensar agora no popular, assim, alimentos que vão destruir o nosso Sim, intestino. claro. O que? Industrializados, aqueles bem Todos. pobres, Todos. assim? Então, por exemplo, uma criança que não tem a oportunidade de ser amamentada até os 6 meses. Uma criança que precisou usar a fórmula muito jovem. Ela já tem uma predisposição a doenças intestinais maior que uma criança que foi Hum, amamentada. Uma criança que não teve tanto antígenos, né? Tanto possibilidades de viver em brincar contato na com animal, terra. com terra. Ele tem menor. A criança que não teve, né? Uma criança que a gente brinca de criança de apartamento, É. ela é mais predisposta a doenças do que uma criança que tem mais contato. Gente, quer dizer, isso vai interferir também, assim, aqueles alimentos todos industrializados, Todos os alimentos. enlatados, Sim, embutidos, né, que a gente já sabe que são um veneno. sim. Se você fosse listar alimentos que, se você pudesse falar assim, eu queria banir esses alimentos da face da terra, quais seriam alguns, assim? Refrigerante, Ai, não tomo, Luiz, graças a Deus. biscoito recheado. Também não como. Não vou falar cerveja, não, senão o pessoal vai me matar. É, eu também Mas não tô bebo. brincando. Mas eu acho que desses, você falou três: Não, não, pode ser mais, se você achar refrigerante, bola- biscoito recheado, aquele bolacha ou biscoito pozinho, recheado, tanto aquele, faz, você escolhe. aquele saquinho, aquele sachêzinho do biscoito, do macarrão instantâneo. Ah, pode comer o macarrão instantâneo, mas tirar o sachê. O macarrão instantâneo é tão ruim quanto é ruim, É mas ruim. ele com o sachê ele fica pior. Ele fica atômico. Pior, ele fica muito pior. E os ultraprocessados estão de uma forma geral. Porque existe o alimento que é processado e o alimento que é ultraprocessado. Explica assim num popular, assim, para as pessoas entenderem qual que é a Por diferença. exemplo, alimento in natura, uma batata. Uhum, Um alimento processado, uma batata cortadinha e já pré-frita para fazer batata frita. uhum. Um alimento ultraprocessado seria a batata palha. Hum, Por exemplo, é um alimento ultraprocessado. gente, por quê? Passou por mais de um processo. Mais de um processo. Então, tipo assim, a batata palha não é só batata. Ela é batata, mais algumas massas, mais algum conservante, mais etc Vou e tirar a tal. batata palha da alimentação. Que é Eu algo não que a gente come como. bastante. Eu não A gente como. come Não, eu não ali como no porque eu final não de tenho semana. vesícula, né, Luiz? Aí eu não posso comer, mas eu vou tirar porque a turma lá em casa gosta quando faz estrogonofe. Isso, é Vão um comer batata ultraprocessado. chips que eu vou fazer na air fry. Exatamente. Então, tipo Melhor. assim. E aí é interessante você falou de airfry, eu quero dizer algo para quem costuma usar airfry. Ai, medo, Nunca gente. passe de 200 graus. Então, tipo, tá lá, a batata deve ser frita a 200 graus. Abaixa, faz sempre a 180 e Sério? aumenta o tempo. Sim. Por quê? Nenhum alimento, nenhum tipo de nutriente resiste a mais de 200 graus. Tipo, mata tudo que tem de bom. E eu não sei o que, que vai virar. Então a gente tem a gente Ah. pode ter um Frankenstein nesse alimento. E aí o risco de câncer aumenta, de E a gente, replicação incorreta. e a gente só vai saber disso daqui décadas, porque tem que esperar o povo comer muito, né? Então a Isso. ideia é você aguarda mais 5 minutos, faz a 180 graus. Gente, você tem que Qualquer fazer coisa um que você for negócio fazer. desse aí, divulgando esse negócio da air Qualquer coisa que fry. for fazer. Diminui para Socorro! 180, é a melhor Então, opção. isso é muito sério. E micro-ondas? Tem gente que tem medo de micro-ondas. Então, a gente só vai saber realmente Daqui alguns anos. alguns Então, anos. se você tiver a oportunidade de assar, de levar ao forno e ao fogo, é melhor do que você usar o micro-ondas. E Uhum. aí, desculpa, lembrando do micro-ondas, é legal falar que existem os plásticos que podem ser levados no Ah, isso é micro-ondas. muito sério. E aí você vai olhar aqueles que vem escrito livre de bisfenol, que é o BPA free.
todo o plástico, plástico em geral que vier BPA free, aí você pode comprar para colocar no micro-ondas ou para beber água. E é interessante isso, que a gente costuma Uhum. muito, principalmente no hospital. Eu trabalhava no hospital e a gente compra, tem lá aqueles copinhos de plástico, e aí são aqueles copinhos mais finos. Esses copos são perigosos. Então, ficar tomando café quente em copo muito fino, você tem aí esse aumento do risco de bisfenol. Então, leva sua xícara, deixa sempre uma xícara lá no E é hospital, muito guarda ela. tóxico esse É mais bisfenol. tóxico. É. Então, assim, não custa nada, né? E é ecológico, você está poluindo menos o ambiente, né? Cada um ter sua garrafinha, Sim, sua canequinha. sim. Ô, Luiz, e se fosse para eleger os melhores amigos do nosso intestino, quais são os alimentos Ah, num geral, alimentos crus, alimentos naturais. naturais? Então, por exemplo, não dá para falar qual o melhor alimento para o intestino, mas Uhum. dizendo que quanto mais natural é o alimento, mais saudável ele é. E a Então, por aveia? A aveia é exemplo, é muito um bom amiga, né? alimento. Então, por exemplo, pensar em boas proteínas, ovos e carne branca, Uhum. peixe e frango. Peixe primeiro, frango Frango depois. depois. Estão pensando em proteína. Uhum. Pensando em frutas. Pensando em frutas, as frutas que tem ter sempre na sua mesa ou na sua semana uma junção de frutas que contém a coloração vermelha, uma que contém a coloração roxa e uma que que seja mais cítrica, seja mais verde. Então, um dia eu Hum. como uma maçã com casca, no outro dia eu como um morango, se eu tiver esse poder aquisitivo. Ah, no outro dia eu como um abacaxi, um kiwi, um mamão, uma banana. Mas essa mescla de frutas é fantástica para o intestino. Aquela velha máxima do prato colorido É uma realidade é quando uma você pensa em intestino. realidade. E Porque principalmente você. natural, né? Exatamente. Você aumenta exatamente esse contato do intestino com novos alimentos. E vamos falar de dois vilões da modernidade que todo mundo fala, que vamos aqui trazer a verdade, Luiz. Glúten é um vilão ou não é um vilão? Então, o glúten de 1980 não é um vilão. Ah, O o glúten glúten atual ele foi frankensteinizado. foi exatamente. Mas essa é a verdade. Tem É, um livro chamado O Bom Intestino Saudável, um branco, esqueci o nome agora até do autor. Mas ele mas usa depois as exatamente pessoas esse podem te termo. seguir no Claro, Instagram que que eu você vou posta falar lá, dele. né? Ele chama exatamente de Frankengluten. Ah, O glúten ele foi modificado. Gente, o glúten foi modificado não é de sacanagem não, tá? ah, tá. Ele foi Achei modificado que havia porque alguma não conspiração. era, não é uma questão de ruindade não, muito pelo contrário. O motivo dele ter sido modificado é um motivo muito nobre. Hum, Então o que acontece? Por nós termos uma hiperpopulação, nós não hum, teríamos alimentos para todo mundo. Então precisou tornar o glúten um glúten mais resistente à praga, por exemplo. Só que a ideia hum. de tornar o glúten resistente à praga tornou ele resistente também ao nosso intestino. Então o glúten não é um Ah, vilão na sua entendi. natureza, Não é porque ele quer mas ser é mal. a molécula que foi construída, essa molécula recente que é ultra forte, ultra resistente, também é resistente ao nosso intestino. E aí, Nossa. esta molécula de glúten gera um processo inflamatório, uma resposta exacerbada do sistema imunológico. Tem pacientes que vão desenvolver uma alergia maior, outros menos, mas uma totalidade o glúten de fato não é Não um bom cai alimento bem. para o intestino. Interessante aqui fazer um parênteses, porque uma vez eu te indiquei para o meu filho, né, o mais velho, porque ele teve dois episódios de desmaio. Sim, Lembra, Luiz, que eu levei em médico, cardiologista, neurologista, não sabia o que que era. Aí eu falei assim, só tem uma luz no fim do túnel, o Luiz. não, O Luiz vai descobrir. Aí falei, João, vai no Luiz. Aí ele fez uma consulta até online. Você ainda tá fazendo sim, consulta online? faço É consulta porque você online. atende gente do Brasil inteiro, né? Aí ele fez a consulta online com você, né, Luiz? E você passou várias coisas. Uma charada que você matou se fosse, vamos tirar esse Tirar esse glúten. glúten. Gente, nunca mais. Luiz, foi igual tirar com a mão, que o pessoal Sim, fala, né? ele passava bem mal com glúten. Ele Sim, desmaiava. E aí, nunca mais. Pensa, olha o poder da isso é nutrição. maravilhoso. Isso de fato é Nunca mais, maravilhoso. e nunca podia imaginar, foi em tudo quanto é médico, pensou assim, será que era um problema neurológico? Do nada, teve um dia que, cadê o João procurando, estava desmaiado. Exato. Isso é perigoso. A questão do glúten é interessante nós pensarmos nos efeitos colaterais que ele gera.
Porque às vezes você pensa assim, eu como glúten e não me faz mal. Não acontece nada É, comigo. porque a gente não percebe. Então, por exemplo, aquela sensação de ir ao banheiro, fazer o 2, né? Uhum. Defecar e não terminar, tipo assim, não, cara, eu sinto que isso é uma Quase resistência. foi, mas não foi. Isso é uma resistência à glúten não celíaca. Olha, Às vezes o paciente, acontece muito com mulheres, você dá tipo umas pequenas espinhas, micro espinhas. Não deixa a pele lisa. lixa. A pele não fica uma Ah, tá, não lixa. fica uma lixa, Uma mas... lixa é uma questão patológica e é tratada com a equipe médica. Uhum. Às vezes umas espinhas bem pequenininhas e uns pontinhos vermelhinhos que dão bem aqui perto do braço. Isso pode ser resistência ao glúten não celíaco. Olha, Então, cursa muito com esse incômodo na pele, somado àquela evacuação que não é completa. isso é um bom indício. Que você deve tirar o glúten. E aí, para quem não tá nem entendendo o que que é glúten, né? Onde está o glúten? Então, o glúten é uma Onde está o proteína, né, óleo? na Onde está o verdade, glúten? que tecnicamente ela contém hoje em todos os farináceos. Então, por exemplo, Hum. pães, bolos, doces, você encontra glúten. O pessoal fica muito desesperado quando você fala de tirar o glúten, porque acha que o glúten ele tá em boa parte da alimentação do Aí a brasileiro. pessoa fala, não vou poder comer mais um Nada, pãozinho. E eu não tô aqui para poder ficar, tipo, você tem que comer alimentos extremamente caros. Não é isso. Aveia tem glúten? A aveia tecnicamente não tem glúten, mas ela pode ser produzida no lugar aonde tenha contato com glúten. Ah, ela pode contaminar. Exato, então ela pode estar contaminada, mas ela não tem Em glúten. tese, não. Não tem. É, porque dá para você fazer pão, bolo com Com aveia, farinha de aveia, aveia, farinha exatamente. de coco, Sim, farinha sim, de amêndoa. Farinha de sim, farinha amêndoa? de amêndoa dá. Amêndoa. E tem Sim. um monte de farinha Então, diferente. essas farinhas aí o pessoal sempre responde: mas só farinha cara, farinha de amêndoa, farinha de coco, Diz uma barata, então. farinha de sorgo, De farinha, sorgo. trigo sarraceno. Cuscuz. Dá Tem demais. cuscuz e tapioca. Também dá muito. Tapioca você tem que ficar atento, que tapioca tem alto índice glicêmico. É, sobe, né? Isso, então é interessante, a tapioca tá sempre junto a uma proteína, então junto com Uhum. uma crepioca é uma opção legal. É, eu lembro, tá na minha Da dieta. sua dieta. Está na minha dieta. Mas, por exemplo, o pãozinho de psyllium, ele não é caro. O pão com farinha de trigo sarraceno, farinha de sorgo, farinha de grão de bico. O grão de bico deixa um gostinho lá no final de grãozinho de bico, mas Ah, dá tem para quem fazer bastante goste. pães. É muito E legal. mandioca? Tem glúten? Não tem. Ah, então pode uma farofinha de mandioca? Uma Ok. mandioquinha de manhã, uma farinha de mandioca dá para É, usar. uma mandioca, muita gente Porque come, a né? tapioca é da mandioca, né? Ah, é verdade, gente. É porque a gente compra já no saquinho e nem Sim. sai. Tá igual carne. Não sei nem de que bicho é esse, né? Então sim. É. E outra coisa, muita gente come, né? Você vê assim, algumas pessoas desse mundo fitness comem mandioca de De manhã, manhã. no lugar, As as batatas, batata doce. os tubérculos de manhã, eu acho que é uma boa estratégia também. É, e é gostoso. E dá pra fazer. Tem essas farinhas que você citou que são mais em conta. Agora vamos falar do outro vilão? Qual? A lactose. É uma boa discussão também. A lactose rende, porque, Luiz do céu, muita gente faz o teste e não tem intolerância, mas Mas come, passa come, mal. passa mal. Tira. Tira, né? Não tem outro Simples jeito. assim. Tira. Porque é meio que assim, a clínica é soberana. Quando a gente tá na nutrição Ou seja, funcional, a o clínica é que o soberana. paciente sente conta É mais. soberano, isso. Ah, Eu legal. fiz o teste de intolerância para lactose e deu negativa, mas eu como, tenho gases, tensão abdominal e aqueles odores, aqueles flatos muito fétidos. Tem que tirar. Eu amo que o Luiz fala flatos. Luiz, não, e o Luiz fala dessas coisas todas, porque imagina, ele trabalha com o intestino. Deixa eu te Gente, falar. Luiz, fala disso. Então, o flato é pior quando a pessoa tem alguma. Uma alteração Ou seja, gastrointestinal, com um certeza. flato não pode ser tão fedorento. Isso é até um marcador de tratamento. Então, tipo assim, como eu fiz com você, eu pergunto na Não, gente, consulta. eu não fiz nenhum flato. Ele não fez isso comigo, nada A disso. avaliação dos flatos. Você pergunta, qual que é o perfil? É um perfil mais barulhento? Aí o paciente, é verdade. Aí o paciente fala É assim, anamnese. é mais barulhento. Então você começa a pensar, ele é um paciente ou que mastiga mal e rápido demais, ou ele tem uma dieta com excesso de carboidratos, ou ele tem um problema de enzimas digestivas. No caso, a amilase, que é quem quebra carboidratos. Uhum. Luiz, não, eles são mais silenciosos. A gente brinca tipo um ninja, né? Que é silencioso e mortal. Que é muito forte o cheiro e não tem barulho. E aí você começa a pensar: excesso de proteína, excesso de carne vermelha, dificuldade na produção de protease. E aí a gente pensa em pH estomacal.
e, obviamente, o intestino que está sofrendo com esse excesso de proteína e não está quebrando essa proteína. Por isso está gerando esses flatos, né? Essa fermentação com odor mais Ah, fétido. E aí tem que pensar na qualidade das proteínas que o paciente come, hum. na quantidade que ele come e principalmente na saúde gastrointestinal do paciente. Então, mas uma pessoa igual esses marombeiros que não vamos citar nomes, são pessoas cristãs que não falam mal de ninguém, mas pessoas que comem, sei lá, 10 ovos, 20 ovos, deve ter um flato Possivelmente, complexo. possivelmente, é possível que tenha se não tiver saúde gastrointestinal. E aí é interessante você ter falado isso, que abre um parêntese. Hum, Porque atleta não tem saúde. É meio complexo dizer isso, porque o atleta de alto rendimento sofre muito do intestino, por exemplo. sério? Sofre do intestino. A maioria deles a gente tem trabalhos mostrando quanto um atleta de alto rendimento, esse excesso de treino, né, gera alguns processos inflamatórios a nível intestinal. Então, o mais saudável seria o praticante de atividade física. Ai, gente, atletas, olhem pra mim, Desculpe. desculpem, tá, atletas? Nada Querem ter contra, nada saúde, contra. nada contra, mas Nada querem ter contra, saúde, mas mira aqui. o atleta ele precisa fazer acompanhamento individual e É, específico para o intestino. a gente sabe disso porque sua esposa é fisioterapeuta, minha irmã também, a gente até uma vez falou sobre isso, porque a exigência do corpo dele é Sim, tamanha que ele tem exatamente. lesão. Por Exatamente. isso que é muito comum a gente ver o atleta, ele acaba a carreira dele, muitos, Muito jovem. muito jovem, muitos assim dão uma estragada, né? Total. Sim, Você fala, sim. gente, mas a pessoa tinha uma performance, um físico incrível. Olha o que que aconteceu. Sim. É porque tava muito over, Sim, né? exatamente, o overtraining. Mas respondendo a pergunta da, Ah, é. da Voltemos. lactose, Da lactose. é, eu não posso dizer que ela é uma vilã, mas eu posso dizer que muita gente apresenta desconforto. Você vai encontrar trabalhos dizendo que lactose é um problema, deve ser retirada da dieta do paciente. Você vai encontrar trabalhos dizendo que lactose é um alimento que deve se manter. O leite, na verdade, tem que se manter, porque é fonte de cálcio, etc e tal. Particularmente, eu retiro no primeiro momento nas minhas condutas. Retiro e avalio a qualidade intestinal do paciente. Uhum, Mas mais importante que olhar somente a lactose, que é o açúcar do leite, é uhum. olhar também a caseína, que é a Hum. proteína do leite. E a proteína do leite pode gerar alguns agravos, como o excesso de muco. Por exemplo, aquele paciente só fica assim, ó. Sabe? Isso tem muito a ver com o excesso de lactose, excesso de Óleo de caseína, na verdade. caseína. Exatamente. Então, Gente, esse paciente fica sempre constantemente, pigarreando, né? possivelmente, se ele tirar o leite, ele vai ficar. Leite, os seus E os derivados, derivados. ele vai se beneficiar bastante. Mas e um iogurtinho integral? Pode ser que gere. Por isso que eu sempre deixo quando eu tô já. Ah, nós estamos na terceira consulta, por exemplo. Eu coloco o E. iogurte lá na terceira opção. Ah, tá. Pra ver como é que o corpo reage. Exatamente. Então, por exemplo, ele vai estar mais saudável. E aí, tomar um iogurte vez ou outra. Por Tudo exemplo, estou bem. no final do ano, vou comer um pudim ou não comer um pudim? Vou comer um pudim. Claro, Nós sem estamos sombra de dúvidas. exatamente, nós estamos dizendo sobre a qualidade de vida. Nós podemos também Uhum. excluir tudo que tecnicamente faz mal. Não, é. Então, é só não ter um aumento desse processo inflamatório, observar o que te faz mal e ir retirando aos poucos. É, por exemplo, eu já notei, quando eu como queijo, uma fatia de queijo assim, especialmente se for à noite, Dá mais gases no outro eu dia. coloco na tapioca, assim, vou pôr uma fatia de queijo, uma proteína, aí como, e me queima o estômago. Sim, então de fato não é uma boa estratégia. O que você pode tentar fazer para minimizar esse processo é derreter esse queijo, jogar Uhum. um orégano, jogar uma cúrcuma em cima e tentar comer. Ah, isso é uma coisa que você fala muito, né, do orégano e da cúrcuma, que são muito bons, né, Luiz? São anti-inflamatórios naturais muito bons. Eu gosto do orégano por ser anti-inflamatório e ser antifúngico. Então, por exemplo, é interessante até para pacientes, e aí eu vou entrar um pouquinho mais evasivo nisso. Algumas mulheres sofrem muito com corrimento vaginal. E a Ah, tá. tintura de orégano, o chá de orégano pode ser um divisor para isso. E a Beber o pessoa vai chá, tomar isso? tomar o chá de tintura No de seu orégano Instagram pode ajudar. tem receita? Então, tem a receita do chá, mas é uma conduta quando a paciente chega no consultório, que a gente prescreve muita tinturazinha de orégano, que fica mais fácil você fazer chá. A mulherada Ah, anda tá. com a vida muito corrida para poder ficar fazendo chá de Um 3 em chá 3 é, horas, é, três vezes ao dia de chá. Não não dá, dá, e você é. prescreve uma Ah, é tintura uma mais tintura, fácil. que daí a pessoa Consegue pingar na água pingar e na ingerir. água. Que legal. E a cúrcuma é um dos melhores anti-inflamatórios que nós temos. Nós Eu temos taco aí cúrcuma em em tudo, tudo. nós temos redução grave de dores crônicas. O
pacientes com artrite reumatoide, pacientes com fibromialgia, com remissão da sensação de dor Sério? com consumo de cúrcuma. Ô, Luiz, uma vez eu fiquei afônica, eu ficava todo ano que eu dava aula na universidade, e teve uma vez que eu fiquei afônica, eu tinha várias pregações, e aí me falaram, faz não sei o que lá com cúrcuma. Foi quando eu me apaixonei pela A cúrcuma. Eu cúrcuma. comecei a fazer o chá com a cúrcuma, eu tomava, a minha voz voltou Volta. assim, de um dia para o outro. Desinflama muito, ela desinflama. E ela é interessante que ela é um anti-inflamatório sistêmico. Então, aonde que tiver inflamado, ela vai Ela agir. vai agir. Ou seja, ela Exatamente. acha o lugar e E resolve. desinflama, Que exatamente. legal. Luiz, bom, acho que quem está acompanhando está vendo assim, o quanto você domina. Porque é muito gostoso de conversar, né, Luiz, sobre esses assuntos, porque Tem tanta. muita coisa a Tem conversar. muita coisa. E a alimentação é uma coisa que envolve todo mundo. Sim, Tem gente que acha assim, eu vou no nutricionista para emagrecer. Não, talvez você precisa parar de sentir essa dor. sim, Talvez você está muito triste. Talvez sim. você está muito desanimado. O que eu mais escuto das mulheres, eu queria ter esse ânimo. Eu falo, gente, a É alimentação. importantíssimo. Isso é a É nutrição. A importantíssimo. nutrição é que te dá ânimo. Sim. Qualidade de vida no geral, a gente tem que pensar em nutrição. Então, quando o paciente entra no consultório, e como eu falei da nutrição, que ela é muito mais que essa contagem calórica, é entender que o paciente precisa acordar de manhã, ter contato com a luz natural, de preferência, né? Não trazendo nada religioso, mas ter um momento de devoção ou de meditação, Meditação, né? e aí ele ter uma prática de atividade física, escolher alimentos mais saudáveis e mais naturais, vão trazer no frigir dos ovos uma saúde melhor. Então ele vai ficar mais atento, mais desenvolto. Então aquele paciente que acorda mais cedo, que tem essas práticas, ele rende mais no trabalho. Então ele trabalha menos com mais efetividade, ele reduz o cortisol, que é um outro marcador, é um hormônio extremamente importante quando a gente pensa em saúde gastrointestinal, que ele é capaz de piorar a saúde do intestino. Então tem que ter todo um processo de fato mudança de hábitos. E a nutrição faz parte disso. Uau. Luiz tem que fazer um podcast só para falar de alimentação, porque você viu? E Vou ele fala daqueles fazer. assuntos que ninguém gosta de falar, ele fala tudo. Luiz, eu tô encantada com a sua história, porque a gente ainda é tanta coisa, né? Você ainda teve seu filho e Sim, agora você tá num novo consultório, sim. que tudo novo, né? Agora você trouxe essa identidade também do intestino para o seu trabalho, né? Que já era uma coisa que você vinha fazendo, mas agora assumindo. Você atende online, atende presencial. Você é uma história realmente de alguém que foi além do que todo mundo podia imaginar. Eu tenho certeza que sua mãe, né, com certeza se orgulha. É, pena que sua avó não viu tudo, né? Mas o pouco que ela viu, tenho certeza que ela já ficou muito orgulhosa de você. E seu filho vai ter muito orgulho sempre do Agradeço. pai dele, porque você é uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa. Eu sempre aprendo, sempre que a gente conversa, eu aprendo alguma coisa e eu fico depois falando para todo mundo. É de onde você tirou isso? O Luiz me falou. O Luiz falou. E o Luiz falou, é Fico verdade. grato, fico grato. Luiz, eu queria que você, principalmente pensando assim nesses jovens que às vezes estão numa periferia, que talvez pense assim, eu não tenho muito futuro. Você é um exemplo de uma pessoa que hoje tem uma carreira linda e contra todas as perspectivas, né, do mundo. O que você diria para essas pessoas que também querem ir além? Então, eu acho que a primeira coisa, de fato, é ouvir os pais. Assim, é, hum, na verdade, os pais talvez não, mas aquela pessoa, não só os pais no caso, né? Mas os seus Um mentor. cuidadores, seus mentores. Sempre, cara, eu acho que é importante você ouvir quem possa agregar alguma coisa. Assim, o cara tem 2 anos a mais velho que eu. Senta e ouve. Eu acho que ele tem sempre alguma coisa para te ensinar. Então, eu acho que ouvir as pessoas é uma boa estratégia para você trilhar um caminho assim. Eu sempre gostei muito disso. Talvez até quando eu te falei da minha carência paterna, eu sempre procurei amigos mais velhos, pessoas mais velhas para me orientar. E você foi Então, humilde para ouvir. eu sou grato por poder ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? Nem sempre é fácil, porque as pessoas muitas vezes vão de conflito com o que você pensa, com o que você acha, ou com o que você acredita que é o momento de fazer. Então, adolescente tem muito disso, né? Tem que ser pra ontem, a gente quer tudo de uma vez. E eu sou um exemplo de um cara muito precoce. Talvez eu podia ter esperado para entrar pra faculdade um ano depois. Enfim, sou grato por tudo, mas a gente tem essa questão. Então, eu acho que quando a gente pensa em ir além, eu acho que o primeiro passo era ouvir. Ouvir é uma Uhum, coisa muito importante. E quando eu falo ouvir, eu preciso de novo falar da nossa fé. uhum. Então, ouvir não só as pessoas que
físicas, mas ouvir a Sagrada Escritura, ler a Sagrada Escritura, que eu acho que é um divisor de águas também para você conseguir trilhar um caminho diferente do que a sociedade ou do que as situações ao seu redor te impõem, né? Acho que esse é um bom caminho. Sensacional. Luiz, muito obrigada. Obrigado. Passou rápido. A gente tinha tanta dúvida, né? Mas passa Passa rápido. rápido. Quero te agradecer. E Agradeço. temos aqui os apoiadores deste programa, que um deles você vai amar, que é a Nutraform. A Nutraform mandou este super ômega 3. A gente estava falando de ômega, né? Eu falei, daqui a pouco você vai conhecer o Olha lançamento. isso aqui. É um lançamento, ele Nossa. é muito diferenciado. Nuta Pro. Pro, Deixa eu depois você vai, ver. ele vai ler tudo, gente, porque nutricionista é aquele que no supermercado fica lendo tudo. Gente, mas olha Ele só. lê. Não devia falar, né? Eu devo Ah, falar. Esse ômega 3 aqui é ótimo, a concentração de EPA e DHA. Então, esse ômega 3 aqui, ele serve tanto para a saúde cardiovascular quanto para a saúde neuronal. tá vendo? E porque tem ômega 3 que é meio fajuto, né? É, sim, a concentração desse aqui é muito alta até. Então, é por É isso que muito ele é o pró, interessante. pra, justamente, eu falo assim, eu sempre defendo o ômega 3, que eu sou rata de ômega 3. E claro, agora temos, a Nutrafarm é nosso apoiador, e tem os produtos assim de alta performance, alta qualidade, uma turma muito séria, e temos mais um apoiador agora, que é o Luz Advogados. Bem mandou para você não correr o risco de ser contaminado com bisfenol, Adorei isso. Adorei isso. para você se lembrar também. Olha que garrafa linda, Aí, ela mantém cara. geladinho, Uso sem ser contaminado advogados. com bisfenol, Amei, viu? amei minha E garrafa. claro, e a Esse que eu ia canequinha perguntar, essa caneca é eu posso levar? sua. Você pode mais para você lembrar o dia que você esteve Quero, aqui quero e essa também não ter garrafa. Quero, bisfenol, tá? quero essa xícara. Sensacional, né, Luiz? Bom, muito obrigada, Luiz. Eu espero que você que está assistindo em casa tenha amado. Eu sei que você amou, porque o Luiz é essa riqueza de informação, de estudo, de competência. Se você precisa de um nutricionista, também já vou fazer essa indicação, porque ele cuida de todo mundo lá de casa. Então, o contato dele vai estar embaixo aqui, vai ter todas as informações. Siga ele no Instagram para pegar muita dica. Ele compartilha dicas, ele compartilha receitas. É fera demais e atende o Brasil inteiro, então você já sabe. E claro, se você quer mudar de vida, de dentro para fora, desde o coração até a alimentação, assista todos os episódios que estão aqui, que tem gente com história para te inspirar, é o que não falta aqui. E eu te vejo no próximo episódio do Você Pode Mais, porque você também pode mais. Até a próxima!